Boa noite. Agora sim, sejam todos bem-vindos, tá? Deixar aqui também meu abraço para o pessoal que acompanha na Rádio Amigo Espírita, vocês que acompanham pelo SoundCloud, vocês que acompanham aí pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos, ok? Hoje estamos começando com um pouco de atraso, mas foi uma questão de problemas técnicos que já foram resolvidos, tá? Então, em razão disso aí, pelo tempo, hoje eu não vou conseguir deixar aquele abraço a todos os amigos que estão acompanhando, ok? Mas paciência e vamos em frente. Falando diretamente ao texto, ok? Confirmando então o encontro de número 21, o ser emocional, parte 1. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, recém-saídos do instinto em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. Então aqui eles começam o texto, tá? Trazendo essa questão do primarismo. Nós vimos isso em estudos anteriores, né? Que começa no instinto e vai se sublimando. Então, o homem e sua mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, tá? Então, essencialmente, na essência, somos seres emocionais pela nossa estrutura evolutiva, recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, que é a sensação, e a razão, passando pela emoção. Tá? Então, nós vamos ter aqui a sensação, a emoção e, então, a razão. Aqui uma nota do expositor. Emoções tratam-se de experiências que envolvem reações orgânicas, bioquímicas e comportamentais, que modificam a frequência cardíaca, a respiração, coloração da pele, tonicidade muscular, além de provocar diversas outras alterações no organismo. São comportamentos observáveis. Deste modo, as emoções podem ser objetos de estudo científico. Então, aqui, se nós voltarmos, no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, e passando pela emoção, nós vamos compreender que alguns pontos que são os estudados pela psicologia não podem ser comprovados cientificamente, tá? Nós falamos abertamente sobre o conceito de inconsciente, nós tentamos explicar ou interpretar o que são sonhos, mas de forma geral ainda não dá para ter isso definido cientificamente, onde começa, até onde vai o inconsciente, se tem diferença do inconsciente de um ser humano para outro em espaço que ocupa no universo, se isso se está registrado unicamente no cérebro, pensando para a ciência, tá? Então, as emoções, elas tornam possíveis o seu estudo, porque as emoções alteram fisiologicamente. Isso define aquele ato como uma emoção, aquela situação como uma emoção. Se me afeta fisicamente, tá? Então, quando eu estou com a bochecha ruborizada, porque estou com vergonha, eu posso estar com uma sudorese excessiva. Então, de forma geral, aqui, ó, envolvem reações orgânicas, bioquímicas e comportamentais. Frequência cardíaca, você vai ter uma taquicardia ou uma bradicardia, mas mais comumente falado como palpitação. Respiração, a respiração pode ficar ofegante. Coloração da pele, nesse caso dela ficar vermelha. Tonicidade muscular, pode dar aquela enrijecida, aquela tensão, entre outras alterações. São observáveis e, portanto, podem ser objetos de estudo científico. Existem dois tipos principais de emoções. Tudo nota do expositor aqui. Emoção choque, caracterizada por um curto período relacionada a um imprevisto, e emoção sentimento, caracterizada por períodos duradouros e intensos, designados apenas por sentimentos. Então vamos lá.
Emoção choque, caracterizada por um curto período relacionada a um imprevisto. E emoção sentimento, caracterizada por períodos duradouros e intensos, designados apenas por sentimentos. Aquelas coisas que eu posso sentir, tá? O meu sentimento está relacionado àquilo que eu posso sentir. E principalmente pelos meus órgãos sensíveis. O meu tato, quando eu sinto um calafrio, eu estou sentindo isso pelo tato. É na minha pele que dá aquela arrepiada. Quando eu olho alguma coisa que me afeta, quando eu ouço alguma coisa que me afeta, ou gosto, ou odor, quando eu capto pelos meus sentidos, naturalmente aquilo se modifica até que se transforma em algo que eu estou sentindo. Tá? Eu estou sentindo. Quando o indivíduo fala, eu estou sentindo o cheiro de alguma coisa, isso é um sentimento, porque ele está sentindo. Tá? Mas este sentimento, o sentido dele captando primariamente o estímulo, pode levar a uma emoção. Então, eu sinto, por exemplo, o cheiro de uma comida que a minha avó falecida fazia. Quando eu sinto aquele cheiro, não é mais bolo de cenoura. Não é mais o bolo de cenoura que a avózinha fazia, mas é um bolo de cenoura qualquer. Né? Então, eu sinto o bolo de cenoura, mas a minha emoção pode ser saudade, a minha emoção pode ser tristeza, eu posso sentir vontade de chorar, eu posso dar um sorriso, porque eu me lembro de alguma coisa mais positiva. Tudo sempre vai depender do quanto aquele estímulo significa para mim, o que aquele estímulo movimenta em meu interior. Tá? Então, nós temos essa emoção choque, alguma coisa que aconteça imediatamente, né? Você está andando num portão ali, um cachorro começa a latir, ou um barulho muito estranho quando você está sozinho em casa, são emoções choque, porque ela mexe com você, teu batimento cardíaco acelera, só que é muito rápido, do mesmo jeito que vem, vai. Porque o estímulo que está desencadeando isso desaparece rápido. Então, se é um cachorro latindo no portão, a hora que você olha para o portão e vê que o cachorro está preso, já baixa aquela adrenalina, então o choque passa. Quando não se trata de um choque, de uma situação que vai passar imediatamente, aí ela se relaciona a um sentimento. Eu começo a sentir aquilo. Eu começo aquela emoção começa a fazer morada em mim, passa a se transformar em um sentimento, tá? Então, a saudade não necessariamente é uma emoção, porque eu sentir saudade de alguém pode ser que não apareça, tá? Eu não tenho, por exemplo, como mensurar a saudade de alguém. Se fosse possível, os casais conversariam bem menos assim em redes sociais, né? Ou naqueles WhatsApps da vida. Amor, você tá com saudade? Aí o outro fala, tô. Tá mesmo? Tô morrendo de saudade. Jura? Juro, tô morrendo de saudade. Porque não dá para saber se o outro está mentindo ou não. Agora, se eu estiver com vergonha e com a bochecha ruborizada, aí não tem como mentir. Tá? Então, é nesse sentido que o sentimento se diferencia. Sentir saudade não pode ser mensurado. Não podendo ser mensurado, não dá para colocar isso em quantidade científica. Quanto de saudade pode matar um ser humano? Não tem como, porque isso não necessariamente gera alterações fisiológicas, é muito mais um campo psíquico, né? Eu posso sentir uma tristeza muito grande, eu posso sentir vontade de estar com a pessoa e isso pode gerar uma emoção que me faça chorar, mas é mais profundo quando se fala de sentimento. Ok? Então vamos lá, voltando ao texto de Joana e Divaldo. Mesmo quando adquirem o senso do discernimento, após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostariam. Quem? O homem e a mulher. Que é isso que eles estão falando lá no primeiro slide. Então, quando nós adquirimos o senso do discernimento pela intelectualização, nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, e à medida que nós vamos aprendendo, nós passamos a determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, baseado em padrões morais. Tá? Então, o que é bom para um indivíduo pode não ser bom para outro. Né? Não oprimir uma pessoa pobre pode ser bom para alguém que tem valores morais altos, mas pode ser ruim para alguém que tem valores morais baixos, que enxerga aquela pessoa como um local de onde tirar dinheiro.
Então, à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, isso não nos dá o poder sobre as nossas emoções. E essa é uma ilusão muito comum quando as pessoas procuram um psicólogo. E o psicólogo não pode ser triste. O psicólogo não pode ser depressivo. Como assim? Você é psicólogo e você faz terapia? Como assim? E na verdade o psicólogo é quem mais tem que fazer terapia. O psicólogo é um dos únicos seres, um dos únicos profissionais que obrigatoriamente tem. Os profissionais da área da saúde de forma geral também, mas o psicólogo é pré-requisito para atuar. E muitas pessoas confundem isso. Não vou nesse psicólogo não, porque ele faz terapia, né? Ele deve ter problemas, naturalmente. Quem não tem, né? Então, quando o indivíduo pensa que alcançar a intelectualização vai dar a ele o controle das emoções, ele cai num erro terrível. Nós temos aí gênios que cometem suicídio porque tem um QI altíssimo, que é o quociente intelectual, mas o quociente emocional, o QE, é baixo, porque não se desenvolveu. E diante de qualquer frustração ou de qualquer negativa, o indivíduo vai e comete o suicídio, o indivíduo vai e adentra profundamente no uso de substâncias psicoativas, no uso de álcool, de drogas, porque acreditou que sabia todas as coisas, né? Esse é um sofrimento comum. E nós vemos isso muito na literatura espírita, principalmente, quando se referem àqueles dirigentes de casa espírita, porque sabiam citar onde estava no evangelho a passagem tal e tal, que desencarnam, vão lá para o umbral e falam, mas como assim? Né? Ele determina todos os pontos que estão na codificação, sabe citar Kardec como ninguém, mas não pratica, não tem controle da emoção. Então fica pensando, eu não posso estar triste. Então isso já é um caminho para quebrar. Se você pensa que o teu dirigente espírita da tua casa é imune, que os expositores que vão lá são imunes à tristeza, pelo contrário. Né? Eles são tão expostos quanto você e às vezes mais, porque eles estão em algum ponto dando a cara a tapa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Comecem a procurar as pessoas oferecendo algo também. Tá? Vai lá e fala, parabéns, as cadeiras estão arrumadinhas, o trabalho de vocês está muito bom, que legal, vocês trouxeram um expositor muito bom aí, muito obrigado, continuem assim. Precisa de alguma ajuda? Porque vai ficando difícil. E eu falo isso como psicólogo, se eu não tivesse o contato com terapia, adoeceria. Porque as pessoas, elas quando se aproximam de um profissional da saúde, elas não vêm dar, vêm pedir. Eu tô com meu filho com um problema assim, eu sei que ele tá com um problema assim, mas pouquíssimas são as que se aproximam e falam, oi, tudo bem? Você precisa de ajuda? Tem alguma coisa em que eu possa te ajudar? Por quê? Porque tem essa imagem de que alcançar a intelectualização vai nos livrar das emoções. Então, se o que você está buscando é ler todos os livros de Joana, pensando que você vai conseguir controlar as suas emoções, você está enganado. O que você vai conseguir é discerni-las. Isso aqui é tristeza, isso aqui é complexo, isso aqui é arquétipo, mas não evitá-las, porque isso aí é uma outra caminhada. Como eu sempre coloco aqui, o autodescobrimento é para tirar o lençol que está nos cobrindo. Aí é que nós vamos ver o que está ali. Então aí é onde vai começar realmente o trabalho de mexer na caixa de marimbondo. Ok? Acreditando possuir, então, um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostariam. Então, isso já é um aviso para, assim, estamos no estudo 21, mas se a tua intenção é chegar no estudo 100 e pouco, dominando as suas emoções, eu sinto lhe informar que não será possível, mas será possível conhecê-las, pelo menos um pouco melhor. Voltando ao texto. A emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam, como pode fazer-se instrumento de desgraça caso lhes fuja ao controle. Em todos os aspectos, né, quando você busca compreender as obras, quaisquer que sejam elas, não existe, né, isso é um pouco polêmico às vezes para algumas pessoas, mas não existe o bom e o ruim, porque tudo é relativo, tá? Tudo é remédio e tudo é veneno. Só depende da dose que você determina, tá? Até o que nós chamamos de amor demais pode sufocar o outro, pode nos deixar iludido. E da mesma forma, frieza demais também pode nos machucar. Tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio.
tá? E algumas pessoas, infelizmente, não enxergam esse equilíbrio e ficam nesses processos de autoilusão, dizendo assim, pô, esse cara que fuma maconha uma vez por semana, esse cara que cheira cocaína uma vez por mês é um drogado, mas ela toma 1 litro de café por dia. Ela se entope de açúcar, ela vive da adrenalina, da agressividade de xingar os outros no trânsito, ela está sempre presa às tensões, exagera na academia, exagera na alimentação, exagera nos ciúmes. Então, assim, drogado é quem está sob efeito de droga. Droga é tudo aquilo que altera o sistema nervoso central. Portanto, se você é uma pessoa que fica o dia inteiro bravo, gritando com os outros, liberando adrenalina no teu sistema nervoso central, você está drogado. Né? Não dá para começar a separar essas coisas. Então, o processo é sempre entender assim, ó, tudo é bom e tudo é ruim. O que define se isso vai me curar ou se isso vai me matar é a dose. E a dose é diferente para cada ser humano. Esse estudo aqui, para alguma pessoa, pode vir cair como uma luva, para outro pode parecer severo demais, e para outros pode parecer brando demais. Tá? Então, eu escuto muitas pessoas falarem, eu gosto desse estudo porque o Vitor fala umas verdades, e eu não me vejo fazendo isso. Né? Honestamente, eu não me vejo fazendo isso. Para mim, eu falo o que está óbvio para o meu olhar, o que não precisa ser mascarado. Mas algumas pessoas enxergam isso como uma verdade que machuca, e fogem, e atacam, e agridem, e agradecem. Mas, de forma geral, é isso aqui, ó. A emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam, mas também pode fazer-se instrumento de desgraça caso lhes fuja ao controle. Tudo depende, então, de como nós vamos fazer o uso das emoções. Tá? Mas não senti-las não é uma possibilidade. O indivíduo pode ignorá-las, mas isso tem um preço. Tá? Tem um preço muito grande. Por exemplo, uma pessoa que ignora uma emoção relacionada à mãe. Não, minha mãe não é uma mãe boa, ou então meu irmão não é um irmão bom, eu vou deixar isso para lá, eu não vou me importar. E ela consegue viver assim, mas aí quando o indivíduo desencarna, vem um sentimento muito grande de culpa, que vem lá do inconsciente, assim, aí toda aquela emoção floresce, né? O indivíduo fica ao lado do caixão chorando copiosamente por uma mãe que morava a 2 quilômetros da casa dele e ele não ia visitar. Isso é uma pessoa que tentou fazer um controle das emoções e não conseguiu. Nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade, a convivência feliz. Voltando aqui ao texto, então, ó. Nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade e a convivência feliz. Quer dizer, não existe. Se ela é essencial, é porque ela está na essência. Não tem como você dividir uma coisa da outra. Não dá para ter êxito num relacionamento interpessoal que envolve pessoas, tá? E sem que você tenha um controle das emoções e sem ausência de emoções. Não dá para duas pessoas casarem se elas não tiverem uma emoção clara entre elas. Não dá para duas pessoas continuarem casadas também se não houver uma emoção entre elas, ou se houver uma emoção muito mais maligna do que benigna para aqueles dois. E aí é aí onde nós vamos enxergando o quanto nós falhamos nesse ponto. Parece fácil lendo isso aqui, parece que isso acontece com os outros, mas não. Isso acontece conosco o tempo todo. Tá? Relações de amizade que nós estamos inseridos, que já não acrescentam mais, mas dá vergonha às vezes, vergonha mesmo. Tá? Eu tenho um amigo que conheceu o espiritismo, adentrou o espiritismo, começou a trabalhar até em mediúnico, assim, cresceu dentro do espiritismo. Mas a origem dele é do heavy metal. E ele tem muitos amigos satanistas, né? E ele não consegue. Né, nas redes sociais, ele fica sempre se posicionando como um satanista, ele fica fazendo piada de Jesus e tal, só que concomitante a isso, ele faz um trabalho na casa espírita dele. Como ele não tem membros dessa casa espírita nas redes sociais dele, ele não consegue se desapegar disso. Mas não é falta de fé, é medo.
É medo de ser reprovado pelos amigos da adolescência, é medo de ser reprovado pela tradição que ele construiu. E quantas pessoas não fazem o mesmo? E ainda estão ali em relacionamento sem saber por quê, né? Ou já se desligaram de uma empresa e continuam indo lá prestar algum serviço voluntário, mas não tem esse desejo no coração. Fazem isso de forma contrária, não conseguem se libertar. E estes são indícios de emoções mal direcionadas, ou ausentes ou excessivas, adoecidas. Tá? Então, se você fizer aí uma leitura clínica, quando eu falo clínica, é uma leitura neutra da sua vida, você vai perceber que tem muita coisa aí que já não faz mais sentido, tem muita emoção nociva que você está alimentando por tradição, por honra, por medo de perder, por medo de ficar sem dinheiro, e isso vai te cobrar um preço, vai te adoecer. Não deixa claro que não é, não, então vou jogar tudo pro alto, não, mas comece a bolar estratégias para encontrar outros meios, tá? Começa, mesmo que demore, mesmo que você precise de uma pós-graduação para sair desse emprego. Não tem problema, 2 anos vão passar, você fazendo ou não. Então, em 2017, 14/7/2017, você pode estar aí no mesmo local, ou você pode estar no mesmo local com um diploma diferente que poderá te levar a um outro local. Isso serve para regime, isso serve para casamento, isso serve para a forma como você está criando seu filho. Não procrastina nessas coisas, porque depois a dor é muito grande, né? Deixa eu colocar aqui. O Tielo fala o seguinte: sou músico. Para mim não é nada fácil expor na minha página que estudo espiritismo. Bem-vindo, porque tem uma ligação muito com isso também, né? E eu, como psicólogo, também sofro muita repressão. Eu entendo que, como quando eu comecei a montar a minha página no Facebook, que tinha em torno de 2.000 seguidores, eram pessoas que me seguiam como psicólogo, porque eu não depositava ali nenhum conteúdo espírita, né? Eram só reflexões neutras e reflexões clínicas. Depois de um tempo, eu comecei a postar os estudos. Né? Quem me acompanha na página sabe que eu não fico postando reflexão espiritual, nada disso. Eu só posto os links para os estudos e as palestras que eu vou fazer. E a ciclagem da página foi interessantíssima, assim, né? Hoje ela está com 3.000 pessoas, mas pelo menos umas 1.500 deixaram de estar lá. Aqueles antigos pararam de me seguir. Não, esse cara é espírita, não serve mais, né? As mensagens dele me ajudam, mas ele é espírita, não serve mais. Então tem realmente que fazer essa ligação e começar a perceber que para dar um passo à frente, nós temos que deixar coisas que ficaram para trás e não fazer igual Pedro, negando a nossa fé quando as coisas apertam, né? Voltando ao texto. No entanto, antes de se exteriorizar como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, uma análise profunda, a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta e na vivência. Então tá aqui, ó. Parcimônia, quer dizer, moderação, calma. Antes de se exteriorizar como seria ideal, portanto, antes da emoção sair, ela se transformar naquilo que nós temos na mente, eu queria ser assim, eu queria não ter ciúme, eu queria não ser possessivo, eu queria não ter ansiedade, eu queria não ficar bravo com facilidade, mas não é bem assim, isso é o que eu queria. Então, na minha cabeça, é o projeto. Vai lá e bate no filho. Aí fala, nunca mais vou bater no meu filho. E bate de novo, e bate de novo, e bate de novo. E depois que bate no filho, bate em si mesmo emocionalmente pela culpa e ficam todos agredidos na casa. É uma casa de pessoas que se amam, mas estão toda hora se agredindo e ninguém consegue entender por que isso acontece. A fim de converter, então o que é necessário? Curso disciplinante, uma análise profunda para que isso se converta em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta e na vivência. Aí não sou mais eu falando, aí você vendo através dos meus atos. O Vitor é isso. Né? O Vitor não está calmo, o Vitor não fala que é calmo, o Vitor é calmo. Eu não vejo o Vitor surtar.
né? Ou então, não vejo a pessoa ter ciúme. Eu recebo queixas assim de pessoas que às vezes procuram ajuda clínica e trazem para o consultório. Eu sofro porque o meu namorado não tem ciúme. Eu não acredito que uma pessoa que não tenha ciúme ame o outro, né? Perceba, a pessoa sofre porque o outro não tem ciúmes. Mas que tipo de ciúme você queria? Ah, eu queria aquele ciúme apaixonante de tacar o celular na parede, de me seguir. Por aí vocês veem que tem gosto para tudo e que tem vários estágios evolutivos e que cada um de nós está em um desses estágios, portanto não cabe julgamento. Existe alguém ciumento e existe alguém que quer esse cara ciumento e não adianta vir um cara tranquilo, que dá liberdade, porque para isso, para ela, isso não é manifestação de amor, tá? Então temos que fazer uma análise profunda para que isso se transforme em um equipamento adequado do eu superior. Por que um equipamento? Porque é apenas uma das ferramentas, é apenas uma das coisas que nós vamos utilizar para crescer. As emoções serão um equipamento do eu superior, tá? Então tem mais coisas além disso aí, que são todas essas que nós vamos vendo aqui no estudo, né? Aqui o pessoal está debatendo no chat sobre essa questão de Pedro, né? Eu não estou dizendo que o espiritismo sofra uma rejeição, eu não sofre uma perseguição, até porque não tem como você perseguir uma ideia, né? Você pode matar os espíritas, mas você não mata o espírito. Então, é muito mais uma questão, você tem que saber onde se posicionar, tem. Só que aqui, Betinho, eu estou falando dos indivíduos que seguiam uma carreira fora da área espírita e depois entraram nela. E aí é que há uma separação. Porque aqueles amigos que você seguia, agora você começa a virar o chato, né? O careta. Pô, agora o cara fica pensando nisso, pensando naquilo, e isso gera um desenvolvimento. Tem muita gente que saía com o pessoal, ia embalada, bebia, agora o cara fala, não, eu não vou beber porque tem espíritos obsessores aqui que vão beber através de mim. E o cara acha aquilo uma tremenda de uma futilidade, acha que ele tá viajando, faz piada em cima. Mas ele não quer se desligar daqueles amigos porque ele não tem outros. Então, este momento de transição entre eu era uma coisa, estudei, me transformei em outra, eu me sinto solitário. O indivíduo se sente solitário. Ele ainda não construiu amigos no meio em que ele está, em que ele chegou. E ele também não quer se desapegar dos que ele tinha, mas nenhum nem outro dá satisfação para ele, então gera sofrimento. Mas depois que você está inserido, aí já não tem problema, aí é cada um que encontre seu caminho, né? Ok, então assim, ó, curso disciplinante, né? Pensando no curso, pensando num curso de um rio, um caminho disciplinante, tá? Então é se colocar mesmo em situações para te disciplinar. Uma coisa que ajuda muito, por exemplo, ilustrar isso. Você não precisa acordar cedo, porque você não tem um trabalho que te faça acordar cedo, né? Mas não tem problema se você acordar cedo mesmo assim. Aí você disciplina a si mesmo, põe o despertador para tocar, mesmo que você não precise acordar. Aí você vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, você está se disciplinando, tá? Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que não engordam. A pessoa que não engorda acha que pode comer tudo, porque não engorda. Mas ela esquece que o açúcar também vai fazer problema para ela. Ela esquece também que algumas questões das artérias dela poderão ficar entupidas. Ela não engorda, ela não ganha tecido adiposo, mas o indivíduo acha que pode comer infinitamente. Então é sempre pensar assim, não é porque eu preciso, que eu não preciso, que eu não vou fazer. Então, por que eu já não começo a fazer as coisas imaginando que um dia eu venha precisar delas, né? O que eu estou preparando para mim lá no futuro? Né? Mas é muito mais fácil não seguir esse curso disciplinante, porque ele envolve sacrifício. Análise profunda. Profunda, tá? Tenhamos em mente sempre isso aqui. Profundo é lá dentro, tá? É lá no fundo. E no fundo não existe luz. Análise profunda é sempre análise da sombra. É analisar aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Então eu preciso da ajuda externa. Eu preciso encontrar aquilo que eu não estou vendo, porque o que eu estou vendo, eu já estou vendo. Tudo que eu faço é baseado no que eu estou vendo. Se eu tentar mudar o que eu faço, não mudando o que eu vejo, eu não vou conseguir alterar.
Tá? É fato isso. Einstein colocou isso, né? Que a insanidade é tentar fazer a mesma coisa do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Então, a análise profunda incita descer um pouquinho mais. Ir lá no abismo do meu inconsciente, ir lá no abismo da minha vaidade, do meu ego, para tentar mexer naquelas coisas que eu rejeitei ou que eu tentei esconder dos outros, né? E largar um pouco essa persona maravilhosa, super bem sucedida, que nós tentamos às vezes mostrar, principalmente em redes sociais. A Carolina disse que está passando por esse processo de transição e passa, como diria Chico, tudo passa, né? A alegria passa, a tristeza passa, o desconforto passa, mas tenha paciência, principalmente para pessoas mais novas, que eu sei que ela está na casa dos 30 anos também, se não tem 30, principalmente para as pessoas mais novas, o espiritismo ainda tem um campo espinhento, assim. Tem muitos conservadores que ainda impedem os jovens, assim, eles separam entre a mocidade e os anciãos. Se você tem 20 e poucos, 30, você tem que ser da mocidade, tem que promover eventos, isso e aquilo e tal, mas é difícil, por exemplo, um palestrante de 26, 27 anos ter um espaço num evento grandioso. Então, é difícil, mas não desista. Porque eu encontrei muitas barreiras e agora que algumas estão se quebrando e eu estou prestes a fazer 31 anos. Então, é pouco por um corpo físico, mas o espírito ultrapassa tudo isso, né? Voltando ao texto. Inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade, para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Então vamos lá. Como eles, porque isso é legal de Joana e de Valdo, né? Eles dizem assim, ó, tem que fazer isso, mas aí você se pergunta como? E eles ainda colocam sempre assim, inicialmente. Este é o primeiro passo. Cada indivíduo, então não é você avaliando a sua mãe, não é você avaliando a sua esposa, é você avaliando você. Deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade, para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Por que eu falei essa questão de não dá para fazer pelo outro? Não dá. E aí, às vezes, alguém fala, mas eu recebo muito isso também. Meu marido não quer acreditar nisso, minha esposa não quer acreditar nisso. Cada dois. Deixe cada um a seu tempo, não força. Tem um monte de coisas que nós estamos fazendo também que são arcaicas. Este movimento, por exemplo, de tentar convencer o outro do que eu acredito, é arcaico, é da idade das trevas, é uma coisa assim de mataram em razão disso, então agora não funciona. Então, assim, talvez tenham que sentar e conversar, talvez tenham se casado por motivos que valiam a pena na época, mas passaram-se 10 anos e vocês se transformaram em pessoas completamente diferentes, né? Podem chegar a uma conclusão amigável, vamos tentar de novo, mas o principal é sempre colocar assim, eu sou responsável por mim e o outro é responsável por ele. Caso o outro solicite ajuda, aí eu auxilio, mas não posso fazer por ele, da mesma forma que ninguém pode fazer por mim. Roberto já está indo lá para o seu trabalho. Vai lá, Roberto. Tenha um bom dia aí. Então vamos clarificar isso aqui, ó. Voltando ao texto. Quando está embotada, não registra as manifestações da afetividade, conforme se expresse, buscando apenas a fonte das sensações rudes, em cujo desbordar se compraz. Afetividade é tudo aquilo que, sempre lembrando isso aí, tá? Afetividade é tudo aquilo que nos afeta. Se não te afeta, o indivíduo fala, nossa, esse cara parece uma pedra de gelo. Ele não fica com raiva, ele não dá risada, isso é falta de afetividade, né? Mas afetividade não é carinho. Carinho é uma das formas de afetar o outro. Mas a fofoca, a intriga, a raiva, o xingamento também são formas de afetar o outro. A Ellen pergunta aqui, seria avaliar os sentimentos e controlar eles para um equilíbrio? Seria, mas a questão é, nós não vamos controlá-los inicialmente, né? Nós vamos primeiro fazer esse passo de avaliá-los. Eu vou conhecer como está
a minha emotividade, em qual nível ela se aproxima mais. Então, eles dão aqui alguns exemplos para que nós consigamos ir pensando. Dentro desses que forem propostos, de qual eu estou mais próximo? Do embotamento, quando não registra manifestações da afetividade, conforme se expresse, buscando apenas fonte das sensações rudes, em cujo desbordar se compraz. Aqui, ó. Nota do expositor. Emotividade embotada. Não registra as manifestações da afetividade e busca apenas a fonte das sensações rude. Então, esse indivíduo com a emotividade embotada, a questão das emoções, ele costuma ser mais preso no ciúme, na birra, né? Ele não, por mais que você faça por ele, ele não reconhece, né? Aquela pessoa que você faz tudo por ela, ela não te dá um obrigado. Você erra uma vez, aí ela fecha a cara por uma semana. Isso é uma pessoa com emotividade embotada, não coloca para fora. Por quê? Vamos pensar isso com clareza. Se vamos pensar num casal que briga porque deixou a pasta de dente aberta. A pasta de dente aberta não é motivo para duas pessoas terminarem um relacionamento ou ficarem uma semana sem se falar. Mas ela pode ser a gota d'água. Isso significa o quê? Que a pessoa que reclamou, que ficou de cara virada uma semana, ela já estava guardando um monte de coisas que ela não pôs para fora, portanto ela embotou, e quando ela chega no banheiro e encontra aquela pasta com a tampa aberta, ela joga tudo aquilo para fora. E assim, casais é um negócio absurdo, né? O cara fala, amor, você chegou atrasada hoje. Aí ela já devolve. Mas na semana passada você também chegou atrasada. E no Natal de 1997, volta tudo, 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 tudo. Tá? O indivíduo equilibrado, o indivíduo que está numa tendência mais saudável, é a pessoa que fala das coisas à medida que elas aparecem. E quando você vive dessa forma assertiva, para alguns pode parecer que você está sendo rude, mas não é. Então, por exemplo, se alguém se aproxima de mim e quer exigir alguma resposta a meu respeito, supondo que eu tenho uma namorada e ela se aproxima e fala, eu exijo saber o que você está pensando. Você exige saber o que eu estou pensando? Sim, então tá bom. Eu estou pensando que o nosso relacionamento não funciona mais, eu estou pensando que já não está muito legal para mim e eu estou refletindo sobre isso. Isso é o que ela pediu. Aí a pessoa devolve. Mas eu. Aí imediatamente há uma interrupção. Não, mas eu não perguntei o que você está sentindo. Você me perguntou o que eu estou sentindo, eu te disse, mas eu não tenho interesse em saber o que você está sentindo no momento. Porque ela vai reclamar de coisas que aconteceram lá atrás. Então, isso é uma forma de assertividade, de você ajudar na orientação dos seus filhos e nos relacionamentos quando eles começam. Se tiver algum problema, fala agora. Quando eu encontrar um problema, se eu for reclamar dele com você e você jogar um outro que aconteceu anteriormente, eu não vou ouvir. Porque isso você treina o seu filho, você treina a pessoa a disciplinar-se com relação às emoções. Senão, por qualquer coisinha, fica esse caos, né? O casamento aí, o pessoal se casou, chamou todo mundo pra festa, comprou os móveis, escolheu uma casa, agora fica aí de cara virada por causa de uma toalha, fica aí de cara virada por causa de um decote, de uma saia. Não dá, né? Não é só isso. É muita emoção guardada que se manifesta através de um gatilho. Não havendo munição, pode apertar o gatilho quantas vezes for, que não vai ter problema. Então, a pessoa embotada afetivamente costuma ser essa, que se magoa, que se fecha e de repente vem e joga um monte de coisas, né? Porque ela não registra o que fazem de bom para ela. Ela registra muito mais o que fazem os erros, né? Busca apenas a fonte das sensações rudes, que é essa briga, é o ciúme, é a raiva, é botar para fora, é gritar, é aquele prazer primário, né? Principalmente sexual. Pessoas também que não se manifestam sexualmente, não se manifestam emotivamente, mas aí vão para a cama, são absurdo o que fazem ali, parece um circo de tanta coisa que faz na cama, sexualmente falando. Por quê? Porque não consegue ser solta na parte relacional interpessoal, mas consegue se soltar na sexual. Para quem convive com essa pessoa, às vezes é bom, é uma pessoa que não reclama muito e na cama é boa, mas isso é indício de uma pessoa com embotamento afetivo e vai trazer problemas para ela no futuro. O...
Ok. Então, essa seria a emotividade embotada. Seguindo no livro. Se apresenta exaltada, perde a diretriz do comportamento, deturpando quaisquer manifestações de carinho e perturbando o discernimento. Ó, a emotividade exaltada, aqui nota do expositor, com imagem. Perde a diretriz do comportamento, deturpa manifestações de carinho e perturba o discernimento. O que é deturpar uma manifestação de carinho, por exemplo, uma pessoa que toca a emotividade exaltada? Achar que sorriu para mim e me ama. Nossa, sorriu para mim e me ama. Curtiu minha foto, quer sair comigo. Então, tem muito isso, né? São pessoas que estão com a emotividade exaltada, tá? Flor da pele. Me abraçou de qualquer jeito diferente, olhou para mim, já deturpa. Né, um toque, um carinho, uma amiga que às vezes vem a abraçar, já transforma aquilo tudo em outras questões, né? Ou também pode ir para o lado não só sexualizado, mas tá fazendo carinho em mim porque tá com dó, tá achando que eu sou o quê? Ninguém tem dó de mim, não. Então tudo isso aí é uma pessoa com a emotividade exaltada. Perde a diretriz do comportamento, porque fica expansivo, tá? Fala alto demais, tá toda hora aparecendo. Você vai num lugar assim, você encontra essas pessoas, você vai num barzinho tomar um suco, ou tomar uma cerveja, ou sei lá o que você tome com seus amigos, e aí sempre tem alguém na mesa que parece que tá jogando truco, e sempre tem um zap, né? Tá gritando e bate na mesa e dá risada, tá falando para 4 pessoas ouvirem a meio palmo de distância, mas parece que quer que o bar inteiro escute. Isso são pessoas com a emotividade exaltada, né? Elas ocupam demais assim o espaço, atravessam demais o espaço do outro e perturba o discernimento. Por quê? Porque quando você vem falar comigo, eu já estou com a minha emotividade exaltada, qualquer que seja ela, de raiva, por exemplo, eu não vou ter clareza para te escutar, eu já vou e me defendo. Então, o que acontece muito hoje? São diálogos que, ao invés de se resolver, se atrapalham. A pessoa me procura para me falar o que está acontecendo, e enquanto ela narra a versão dela, eu já estou bolando uma estratégia de responder. Tudo vira um tribunal. Parece que é sempre um acusador, é sempre o promotor e eu sou advogado. Opa, minha mulher veio falar comigo, eu tenho que estar pronto para ganhar essa batalha. Minha mãe veio pedir para fazer alguma coisa em casa, eu tenho que ter a desculpa perfeita para jogar na cara dela isso e aquilo. Então fica pesado, né? Porque a emotividade está exaltada, está ali, a flor da pele. Aqui o Betinho coloca. Pessoas com agressividade excessiva podem estar camuflando esta afetividade adoecida, mas com certeza, porque não é nem camuflar, a agressividade por si só é uma emoção. Então, a agressividade excessiva já é isso aqui, ó, é uma pessoa exaltada. Tudo para ela já está acima da média, né? Tudo que foi excessivo já está exaltado, tá? Então, já é um indício de desequilíbrio. Continuando no texto. Quando indiferente, ignora o rumo das exteriorizações, morrendo por efeito de satisfações não saciadas e de prazeres não fruídos. Quando indiferente, ignora o rumo das exteriorizações, morrendo por efeito de satisfações não saciadas e de prazeres não fruídos. Aqui, ó, mais uma nota do expositor, a emotividade indiferente. Ignora o rumo das exteriorizações. Então, dependente do que esteja acontecendo, eu não ligo. Tá? Tudo aquilo que se mostra do outro e tudo aquilo que se mostra de mim, eu ignoro. Eu sou indiferente àquilo ali. Não faz diferença na minha vida. Por isso essa imagem aqui, ó. Tanto faz se esse cara tá sofrendo, tanto faz se esse cara é pobre, tanto faz se a menina foi estuprada, tanto faz se tem gente oprimida, não importa. Né? Eu tô desconectado disso aí e a minha emotividade é indiferente. Morre por efeito de satisfações não realizadas e prazeres não fruídos ou desfrutados. Por quê? Onde que isso acontece? Muito da indiferença com a emotividade vem de traumas psicológicos, relacionais do passado.
O indivíduo que botou todas as crenças dele num casamento, numa mulher, e foi traído, ou botou todas as crenças dele dentro de uma empresa e foi demitido. Então, na próxima, ele vem frio. Ah, não quero nem saber, rapaz. Eu vou Fred Flintstone para a empresa. Tocou o sinal, eu desço pelo dinossauro e vou para casa comer uma costela. Não vou ajudar em nada. Se eles estão falindo, o problema é deles. Se eles precisam de tempo para pagar o meu salário, o problema é deles. Eu vou entrar na justiça mesmo assim. Então, o indivíduo ele vai ficando indiferente com as exteriorizações, com tudo aquilo que deveria movimentá-lo no sentido de ter afeto. Mas a base disso é sempre um trauma, é sempre uma desconexão. A pessoa que escolheu ausentar-se porque em algum momento se envolveu por completo, se entregou, sofreu. Quem já teve mais de um casamento, ou já teve mais de um namoro, sabe que o segundo nunca é igual ao primeiro, o terceiro nunca é igual ao segundo, não em qualidade, tá? Não em qualidade, mas já não é a mesma coisa, tá? É muito difícil, assim, é muito difícil, depois que a pessoa sofreu. Tá? Não estou falando de relacionamentos que acabaram porque o amor acabou, mas aquele cara que pegou a mulher traindo ele, a mulher que pegou o cara traindo ela, aquela coisa pesada, entendeu? Aquilo gera no indivíduo uma desconexão. Continuando no texto, ser apaixonada manifesta-se a um passo da alucinação, porque mantendo os remanescentes dos instintos fisiológicos, deixando que predominem os desejos hedonistas em egocentrismo infeliz. Então aqui, ó, a emotividade apaixonada manifesta-se a um passo da alucinação. Aqui eu coloquei esse casal porque, assim, é isso que eles precisavam para expressar o amor deles nesse momento, tá? E aí o indivíduo que joga pétala de rosa de helicóptero, que faz declaração, isso tudo são pessoas que estão completamente apaixonadas, né? Elas vão para o campo quase da loucura. O indivíduo fala, mas isso é uma loucura você fazer isso aí. Você vai gastar uma fortuna para alugar um helicóptero, jogar pétalas de rosa e tal, mas o indivíduo não enxerga assim. E isso também pode ser o que diferencia ele pro resto da vida, né? De repente, a mulher vendo aquela cena cria nela um vínculo que não vai se terminar nunca. Por isso, assim, não cabe um julgamento de se isso é certo ou errado. É só para que nós avaliemos em que estágio eu estou, em que estágio nós estamos. Manifesta-se então a um passo da alucinação e deixa que predominem os desejos hedonistas em egocentrismo infeliz. Hedonista é aquilo que se movimenta em busca pelo prazer. O que importa para o hedonista é ter prazer. Se ele vai passar por cima dos outros, ele não tem problema com isso, tá? Por isso, por exemplo, que um homem, pai de família, se apaixona pela secretária, não está nem aí se os filhos vão sofrer, se a esposa vai sofrer, se vai sair no jornal. Ele entra de cabeça e vai lá para o motel com essa secretária, né? Porque ele está apaixonado. E isso pode se dar com tudo, né? Um indivíduo que se apaixona pelo emprego dele, não, agora eu vou ser rico, compra um carro em 60 prestações, no quarto mês é demitido. Pessoas que não fazem a leitura coerente e quando uma emoção as toca, elas se entregam por completo. E se alguém ao seu redor estiver dizendo para você, várias pessoas estiverem dizendo para você, ou você ouviu muito isso ao longo da sua vida, você é louco, você se joga demais nas coisas, você tem que pôr os pés no chão, você sofre muito, isso é um indício de uma emotividade apaixonada. Tá? Lembrando que isso não necessariamente tem a ver apenas com homem, mulher, 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 homem, homem. Tem a ver com eu e o objeto de amor. Eu e o objeto de desejo. Tá? Pode se perder num cassino, pode se perder em bebida, tudo isso aí. O que importa para esse indivíduo? Eu quero ter prazer. O que faz o indivíduo pegar o dinheiro da conta de luz e gastar em cachaça? Ele quer ter prazer naquela hora. Ele não liga se daqui a um mês vão cortar a luz. Ele quer beber agora. Então a emotividade dele está apaixonada. Não estou aqui considerando o caráter da doença, dependência química, tá? São só exemplos para vocês se identificando aí, para perceber onde é que você está mais próximo. Continuando no texto. Somente quando estimulada pelos objetivos enobrecedores, estabelece paradigmas e patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. Então aqui, o que é importante disso aqui? Ter em mente que nós estamos estudando Joana Edivaldo.
tá? Não concordar com isso, discordar com isso é de cada um, mas esse é um estudo de Joana e Divaldo, então se vocês estão aqui, suponho que estejam aqui porque confiam no trabalho deles, né? Não é um debate sobre o tema, mas há de se levantar o questionamento. Somente quando estimulada pelos objetivos enobrecedores, estabelece paradigmas e patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. O que significa isso aqui? Que nos outros estágios ela ainda está aprendendo, tá? Então, se ela está embotada, se ela está apaixonada, se ela está indiferente, são estágios ainda não nobres, tá? Ela se torna parte integrante da nossa autorrealização para aquilo que chama vida, quando ela é estimulada por objetivos enobrecedores, tá? E o objetivo enobrecedor não é o teu ciúme, não é a tua raiva, não é a tua certeza de que o mundo tinha que girar ao seu redor, isso não é um objetivo enobrecedor. Tá? Isso é um motivo egoísta, isso é um motivo narcisista. Então, conforme você identificar que a sua emotividade está mais ligada a satisfazer a sua vontade, ao invés de se abrir um pouco também para o que os outros têm a dizer, mais distante você está do estágio de evolução. Aqui, ó. Então, a emotividade, quando estimulada por objetivos enobrecedores, estabelece paradigmas e patamares de autorrealização e integração dos mecanismos da vida. Por que eu coloquei essa foto do casal que está em todo lugar, né? Todo lugar que tem que pôr uma foto de uma família feliz é esse bebê mordendo o nariz da mãe aqui. Porque isso é um objetivo enobrecedor, tá? O indivíduo que tem um filho, depois que ele tem um filho, ele muda. Alguns não, mas inúmeros amigos assim que eram completamente descabeçados, não queriam saber de nada, sumiam de casa na sexta-feira, voltavam só na segunda. Depois que tem um filho, começam a ficar centrados, disciplinam o horário para dormir, mudam, né? Por quê? Porque o objetivo da vida dele agora não é mais satisfazer a necessidade dele de gandaia, de farra, é ajudar aquela criança a se desenvolver. Isso torna o objetivo dele nobre, portanto a emotividade dele também vai por este caminho. Então fica aqui, ó. A Ellen pergunta: podemos ter um pouco de cada dentro de nós, ou a cada estágio da vida isso vai se aflorar? Eu sempre coloco isso como uma informação importante, Ellen. Tudo aquilo que nós já vivemos continua em nós. Tá? A única coisa que não está em nós é o que nós não vivemos. Portanto, em dado momento, a minha emotividade vai embotar. Só que depois de um tempo ela vai embotando menos. Depois de um tempo eu vou ficando menos indiferente. Muitos pais falam isso, né? Depois que eles têm um filho, eles começam a se preocupar até com os filhos dos outros. Então, vê um acidente que aconteceu na televisão, que uma criança morreu, ele já pensa, nossa, coitado dos pais. Mas antes de ter um filho, isso não existia. Dane-se, ninguém mandou essa criança estar brincando ali. Culpa dos pais que não olharam para ela, né? Então, isso já é um sinal que nós vamos evoluindo. Mas ele pode ficar empático com os filhos dos outros, mas continuar indiferente com os pobres, continuar indiferente com pessoas de outras raças. Então, naturalmente, não é assim, não, eu sou embotado, eu sou indiferente, mas existe um que se apresenta mais. E é esse que eu tenho que começar a perceber para nortear. Quais são os meus objetivos com isso? É o meu egoísmo? É fazer birra? É fazer com que o mundo gire ao meu redor? É sabotar os outros? Se o objetivo não for nobre, a emotividade não vai se desenvolver de forma saudável, segundo Divaldo e Joana. Tá? E nós não vamos nos integrar nos mecanismos da vida. Pode ser um trabalho voluntário, põe a tua emotividade num trabalho voluntário. Tá sofrendo com as coisas que você vê na televisão? Vai no orfanato brincar com crianças, vai num asilo visitar idoso, vai ajudar como voluntário em algum trabalho com dependentes químicos, vai fazer alguma coisa, porque aí você coloca a tua emotividade para um bem nobre. Não significa que você não vai sentir tristeza, mas naturalmente você começa peraí, eu tô ali trabalhando com crianças que não tem pai, não tem mãe, não tem perspectiva de futuro, e eu vou ficar presa no indivíduo que está chorando ali porque ele quer amarelo e eu quero verde? Ah, não.
Aí você começa a ficar indiferente com a emotividade doentia dos outros, porque você consegue se blindar dela. E ao invés de entrar nesses embates, de ficarem brigando para ver quem vence, você sempre é soberano ao outro, sendo humilde. Acabam os argumentos. E depois de um tempo a pessoa começa a perceber que talvez seja melhor fazer do seu jeito do que do dela. E aqui para encerrar, nota do expositor no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E a Carolina estava falando de caridade aqui, hein? Paciência como uma das maiores caridades. Fazei, pois, que vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Portanto, não importa onde esteja a sua emotividade, não importa o quão adoecida ela esteja, se você começar a trabalhar na caridade, se você começar a trabalhar em função do alívio do outro, mesmo que isso te gere algum estresse inicial, você já vai estar lapidando a sua emotividade. Mas sempre tendo isso em mente. Jesus chorou, Madre Teresa chorou, Chico Xavier chorou, Chico Xavier morreu de medo de subir no avião. Então, assim, não é a sensação de que eu vou ser pleno, nada mais vai me afetar. Tudo vai continuar te afetando. Só que o teu instinto básico, o teu movimento primário não vai ser no sentido de se proteger, mas no sentido de identificar se alguém precisa de proteção. Nisso você está saindo do egoísmo em direção ao altruísmo. Naturalmente a sua emotividade não será mais um problema e passará a ser um recurso para te ajudar, ao invés de ser uma pedra no caminho. Ok? Então é isso aí. Próximo encontro, nos veremos no dia 21. Ser Emocional, parte 2. Deixo aqui, então, o meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam pela rádio, que tiveram a caridade da paciência com as falhas técnicas. Muito obrigado, tá? A vocês que colocam perguntas, não dá para responder todas, mas o objetivo é esse mesmo, gerar indagações para que nós venhamos a buscar isso também fora daqui. Tá? Agradeço a Rede Amigo Espírita por ceder o espaço, por dar essa oportunidade de confiar no trabalho, e a todos vocês aí que divulgam, que compartilham e que acompanham, ok? Nos vemos então semana que vem. Muita paz.